A culpa do meu fracasso é de Deus. É Ele que não quer me prosperar. É Ele que não quer que eu vença. Eu não faço parte dos seus planos. Eu não sei se você já pensou alguma coisa assim a respeito de Deus, acreditando que Ele é o culpado de você não conseguir algumas coisas. Eu já. E infelizmente muitas vezes eu deixei isso dominar minha mente ao ponto de pensar que não, eu não consigo vencer por conta dele ou daquilo. Então eu sempre terceirizei a culpa. Nunca a culpa era minha. Quando na verdade eu deveria assumir as rédeas da minha vida, digamos assim, das coisas que eu quero conquistar e realmente assim tomar um passo à frente e conseguir conquistar as minhas coisas. Porém era muito mais cômodo eu esperar isso cair do céu como se fosse um milagre do que tomar uma simples atitude, disciplina. Disciplina é a obediência ao conjunto de regras e normas que são estabelecidos por determinado grupo. Também pode se referir a um cumprimento de uma responsabilidade específica de cada pessoa. A Bíblia faz algumas menções sobre a disciplina. Tudo que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Provérbios 12:1. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Esses dias foi me pesar com um certo receio, pois já sabia que estava muito além do meu peso, mas precisava enfrentar esse problema, no caso a balança. Coisa que sempre tentava fugir de alguma maneira, pois sabia que ali veria um problema, ou melhor, uma realidade minha que eu não queria ver. Porém só estava jogando a poeira para baixo do tapete e pensava, não, um dia eu começo a treinar, um dia eu começo uma dieta, um dia. Mas adivinha, esse dia nunca chegava, esse dia sempre era o ano que vem, o próximo mês, a próxima semana, amanhã. A falta de disciplina ia deixando os meus objetivos cada vez mais longe e aumentando mais ainda a minha procrastinação. E se você combinar as duas, tem a fórmula perfeita para o fracasso. Não é à toa que esse foi um sentimento que senti e alimentei por muito tempo. Na minha curta carreira como day trade, passei por muitos altos e baixos. E realmente eu tive muitas experiências aqui dentro do mercado. Coisas essas que me forneceram muitas informações, aprendi muito, mas tinha algo que eu não conseguia controlar, que é a questão de respeitar, ter um plano para as coisas que eu queria fazer. E isso me tirou a possibilidade de viver de day trade. A falta de disciplina. Não por eu não ter estudado, não por eu não ter me dedicado a aprender as técnicas, a aprender os padrões, a aprender a respeito do mercado em si, mas a disciplina de seguir tudo à risca do que eu li, ouvi e vi dentro do mercado a respeito das coisas que tinham que ser feitas para que eu realmente ficasse consistente. Exemplos não faltou, professores não faltaram para dizer você tem que fazer isso. Não se trata muitas vezes de uma técnica, se trata de você ter um autocontrole. Resumindo, disciplina. Disciplina para seguir o plano, disciplina para saber a hora de entrar e para saber a hora de sair, principalmente, do mercado. Toda essa indisciplina me custou caro, não só na parte financeira, mas emocional, travando assim minha vida de uma maneira que eu não via saída, a não ser aceitar aquelas condições de vida e viver de forma acomodada, esperando o tempo passar. Mas graças a Deus, mais uma vez vi o quanto eu estava errado. Vi o quanto tudo isso tinha me cegado e limitado meu potencial. A Bíblia diz, o que o homem semear, isso também colherá. Não tem como plantar laranja e colher morango. Então tudo que você faz de bom ou ruim, mais cedo ou mais tarde você colherá os frutos dessa produção. Então não devemos ficar surpresos por resultados ruins, quando o cultivo não é bom. Certa vez eu escutei uma pergunta e a resposta é muito interessante. E é mais ou menos o seguinte, você sabe qual é o melhor momento para plantar uma árvore? Algumas pessoas talvez digam, não sei. E eu não sabia realmente, eu não tinha parado para refletir a respeito disso. Mas o melhor momento para você plantar uma árvore é 10 anos atrás. Porque hoje provavelmente você estaria usufruindo dos frutos e da sombra. Então muitas vezes a gente procrastina esse início, esse processo, essa ação de começar alguma coisa nova acreditando que não, amanhã eu começo, e esse amanhã nunca chega. Consequentemente, os seus frutos que você tem de acolher, a sua sombra que você tem de usufruir, cada vez ficam mais longe. Quando na verdade, se a gente começar hoje, amanhã a gente já deu... E olha para trás, amanhã a gente já começou. E muitas vezes a gente fica travado na nossa vida por conta disso. Por essas coisas, de achar que a gente pode começar amanhã. Na verdade, a gente não pode, a gente tem que começar hoje. Poderia muito bem estar melhor financeiramente, melhor fisicamente e emocionalmente. Mas esperei uma colheita boa de uma plantação ruim. Ou seja, estava à espera de um milagre. Por muitas vezes me coloquei em oração, pedindo respostas a Deus. Mas hoje aprendi que a oração muitas vezes sozinha não é suficiente. Como a própria palavra diz, orar mais ação. Além de orar, eu preciso entrar em ação. Colocar em prática o que sei que me trará resultados diferentes. Como diz aquela famosa frase, insanidade é buscar resultados diferentes, sempre fazendo as mesmas coisas.
muitas vezes eu acabava me comparando com algumas pessoas. Poxa, por que ele conseguiu e eu não? Por que fulano conseguiu e eu não? E às vezes eu acreditava que Deus deu a ele um talento que ele não deu para mim. Muitas vezes eu acreditava que Deus tratou ele de uma maneira especial e não comigo. Quando na verdade Deus nos capacitou de forma igual. A mesma potencial que a pessoa tem, eu tenho. A mesma capacidade que ele tem de aprender alguma coisa, eu também tenho. A diferença vai estar na disciplina de estudar alguma coisa. Vai estar na disciplina, na minha dedicação de começar e terminar o serviço. E não fazer um trabalho meia boca. Obviamente, tem pessoas que elas têm uma facilidade muito maior de pegar um determinado assunto. Tem pessoas que têm uma facilidade muito melhor de estudar. Tem pessoas que têm uma capacidade de absorver conteúdo de uma maneira melhor. Mas isso não me impede de aprender. Isso não me impede de conseguir aprender alguma coisa. Tem aquela frase que diz mais ou menos o seguinte, que a disciplina, eu acho que é mais ou menos assim, a disciplina lhe leva mais longe do que o talento, é mais importante do que o talento, porque não adianta você ter talento e ser uma pessoa indisciplinada, uma pessoa irresponsável, mas se você não tiver e se você colocar em prática, se dedicar todos os dias, você mais cedo ou mais tarde vai começar a aprender, você vai acabar se aperfeiçoando mais naquilo e quando você pensa que não, você se transformou um mestre naquela área. Certa vez eu escutei essa frase que eu vou deixar vocês ouvirem aqui, e isso mudou muita coisa na minha cabeça. Apesar de, eu confesso, de mesmo ter escutado ela, muitas vezes eu esqueci dela e acabei seguindo minha vida como eu vinha. Mas ela é uma frase que faz muito sentido e eu acredito que você, se você não escutou, você deve escutar ela, que ela diz mais ou menos isso. Your successes fuel your ambition. Your successes give you extra energy. Your successes pave the way for more successes. The disciplines that were so difficult in the beginning, the disciplines that got you going, are now part of your philosophy. The essence of life is growth. The essence of life is growth, to do the best you can. The more you do, the more you get. Então, ser disciplinado é muito difícil, principalmente em um mundo de distrações e zona de conforto. Ser disciplinado é desafiador, porém o sucesso que ele gera alimenta mais nossa energia, nos dá mais vontade de continuar e nos aperfeiçoar, até que um dia a disciplina passa a fazer parte da nossa vida, de nossa filosofia de vida. Então hoje, reflita qual é o seu sonho, qual é a sua vontade, quais os seus planos daqui para um ano. Você quer estar como? Daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Onde é que você quer estar? Muitas vezes a gente acaba, por exemplo, daqui a 10 anos, por exemplo, eu quero estar formado, sei lá, não sei se você estuda, não sei. Eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado, eu quero trabalhar com isso, mas muitas vezes a gente nos trava pensando só no futuro. Não, daqui a 10 anos eu vou estar assim, não, daqui a 5 anos eu vou estar assim, 1 ano que seja, eu vou estar assim. Mas muitas vezes a gente não dá o passo inicial. E tem um livro que eu li, eu não sei se você já leu também, que o livro se chama A Única Coisa. E ele é um livro que ele é muito interessante, que ele fala muito disso, de planos futuros que a gente tem, mas que a gente precisa, para chegar lá, a gente precisa começar a dar os passos hoje, não é amanhã, não é depois, é hoje. Então esse é um livro que eu vou deixar aqui na descrição, caso você queira adquirir. Então é um livro que ele foca muito nisso. Um exemplo, ele aborda mais ou menos o seguinte, um exemplo, meu sonho daqui a 5 anos é ser formado em engenharia, por exemplo, me formar em engenharia. Então o que é que eu preciso fazer para entrar em engenharia? O que eu preciso fazer para começar a trabalhar com engenharia? A primeira coisa, eu preciso passar no vestibular. Então, para isso, eu tenho que me preparar para uma prova, um vestibular. Então, para me preparar para o vestibular, eu tenho que estudar algumas matérias, eu tenho que me organizar. Então, eu vou traçando, cada vez trazendo mais o futuro para o meu presente. Fazendo com que, pronto, eu sei que eu preciso estudar português, matemática, história, filosofia, seja lá o que for, para fazer o meu vestibular. E assim, eu ter uma rotina de estudo, uma rotina durante o dia que me leve a esse resultado. Então eu preciso fazer o quê? Entender o que eu preciso fazer hoje para chegar lá. Então, a partir disso, você tem que ter essas informações, você tem que ter, tendo esse conhecimento, você começa a caminhar para os seus objetivos. Muitas vezes a gente tem pessoas como referências, por exemplo, a galera do mercado financeiro, do day trade, muitas vezes começou com alguém como referência. Warren Buffett, por exemplo, ele teve as suas referências.
Então, seja quem for o seu mentor, seja quem for o seu professor, ele se inspirou, ele aprendeu alguma coisa com alguém. E essa pessoa, para chegar onde está, ao ponto de poder dar uma aula, poder explicar alguma coisa a alguém, poder ensinar algo a alguém, e o melhor, para ele poder viver do mercado, obviamente, tem muita gente que é picareta. E seja a área que você trabalha, sempre tem alguém para lhe ensinar alguma coisa. Mas para que essa pessoa chegue num auge, sirva de referência para você, para que você tenha essa pessoa como uma referência, uma meta para você conseguir alcançar os seus objetivos, ela passou por muitas coisas. Ela chorou, ela suou, passou muitas noites em claros. Então, muitas vezes pensou em desistir, muitas vezes pensou em não continuar, entende? A sua jornada. Mas hoje, depois do sucesso, de tudo aquilo que ela conquistou, de todo o patamar onde ela chegou, né, digamos assim, se você chegar para ela e perguntar, valeu a pena o esforço? Valeu a pena os anos entregados a isso? Valeu a pena cada dia que você se dedicou, a cada dia que você se empenhou a essa sua tarefa com excelência, onde você deu o seu melhor? Obviamente, tem dias que a gente está mais para baixo, tem dia que a gente está mais derrubado. E esses dias são os principais, por isso que precisa de algo chamado, além da disciplina, algo chamado resiliência. Que é aqueles dias onde nada dá certo, onde tudo fica muito difícil, mas a gente precisa se levantar, para que assim a gente venha poder a dar frutos, né? Continuar o nosso projeto, acreditar que vai dar certo, que não foi só um tombo, vai continuar, e assim vai. E essas pessoas que chegaram lá, eu tenho uma plena convicção que se você perguntar para elas, valeu a pena, ela faria tudo novamente. Eu não conheço ninguém de sucesso, e olha que eu acompanho muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que já alcançaram, digamos assim, o auge nas suas carreiras, que falam assim, poxa, valeu a pena cada segundo, eu faria tudo de novo. Não existe esse que chegou no auge e fala, não, me arrependo, eu preferia ter passado o dia assistindo besteira na internet, porcaria, filme, sei lá, seja lá o que for. Então é algo para se pensar. Esses dias eu estava meditando algo que me fez pensar algo bem interessante. Você já parou para pensar que a vida é feita de ciclos? Por exemplo, muitas pessoas esperam sempre o 1º de janeiro. Não, 1º de janeiro eu vou começar a minha rotina, vou mudar minha vida. Não, no começo do mês agora é sério, eu vou entrar numa academia. Não, agora próxima semana, segunda-feira, eu vou começar uma dieta, eu vou começar um treino. Não, amanhã eu vou começar a estudar. Então, sempre a gente tem os dias, os meses, os anos, como se fosse ciclos se renovando. E a gente, às vezes, digamos que dentro do nosso subconsciente, a gente acredita que isso seja verdade. Que a gente tem novas oportunidades. Não, amanhã eu começo. Não, semana que vem eu começo. Não, mês que vem, ano que vem. A gente sempre tem isso, acreditando que no amanhã vai ter a resposta para que eu continue a ganhar alguma coisa na minha vida, fazer alguma coisa na minha vida, na verdade. Mas quando, na verdade, os ciclos, a gente tem que começar hoje. A gente precisa parar com essa mania de procrastinar e jogar para o futuro algo que pode ser começado hoje. Tem um livro que eu li, que eu não... O Poder do Agora não, eu não me lembro o livro, e eu vou botar aqui. Eu não lembro o nome, mas está aqui que ele fala muito a respeito disso. Por exemplo, muitas vezes a gente tem coisas, por exemplo, para fazer, coisas simples que a gente tem que fazer, a gente sabe que tem que fazer, mas a gente fica jogando para depois. Não, depois eu faço. E quando você pensa que não, você tá tão acumulado de coisas pequenas que você já deveria ter feito, que poderia lhe dar... que ocupa o seu dia, uma semana inteira para ser feito. Então isso é meio que natural do ser humano, querer jogar para frente o que pode ser resolvido hoje. Então tenta resolver o que tu tem que resolver hoje, tenta fazer o que tu tem que fazer hoje. Não para amanhã, não para depois e assim por diante, né? Então eu acredito que a gente tem que entender o que a gente precisa fazer hoje para começar hoje e para que daqui a um ano a gente já esteja colhendo os frutos disso. Ou então a gente vê que já caminhou bem. Daqui a 5 anos, poxa, deu certo, valeu a pena. Então a disciplina, ela tem um poder para mudar a sua vida para melhor. Ela tem o poder de colocar você em um patamar que você nunca alcançou antes. Eu vou dar um exemplo meu, por exemplo, aqui. Há um tempo atrás, eu acredito que eu já relatei alguns vídeos antigos, eu tinha uma rotina todos os dias, criei um hábito de correr todos os dias. E durante esse período eu comecei a almejar, não só correr, mas eu queria todo dia correr um pouquinho mais do que eu corri no dia anterior. Então eu tentava sempre ser um pouco melhor do que eu fui no dia anterior.
Tinha dias que era mais difíceis, tinha dias que eu queria desistir no começo da carreira, da corrida. Porém, aquilo, tipo, eu ficava alimentando aquela necessidade de, não, vou correr mais. Então, no começo eu não conseguia correr 1 quilômetro. Depois eu comecei a correr 1 quilômetro. No outro dia eu queria correr 1,1 km. Na outra semana eu estava correndo 2. E assim eu fiz, até chegar aos 10 quilômetros. E nesse momento, eu já estava empolgado, eu estava pensando já em correr. Não, daqui a pouco eu quero correr meia maratona. E eu estava com isso fixo na minha cabeça. Eu estava disciplinado, como diz a filosofia, a disciplina passou a fazer parte da minha filosofia de vida, como vocês escutaram no áudio anterior. Eu passei a integrar isso na minha vida de uma maneira que eu pensei em fazer planos. Não, vou começar a me inscrever para algumas competições. Não que eu esperasse que eu ia ter o melhor resultado possível, que eu ia ganhar em primeiro, mas quem sabe. Mas, tipo, eu já tinha capacidade para correr meia maratona, eu imaginava assim. Daqui a pouco eu vou ter capacidade para correr uma maratona. Só que eu tive que fazer uma cirurgia e por consequência dessa cirurgia, mas isso não é desculpa, eu acabei dando uma pausa obrigatoriamente por conta dessa cirurgia na minha carreira de atleta, né? Porém, depois do tempo de descanso, no qual eu deveria ter voltado, eu meio que me acomodei. Então, adivinha, hoje eu voltei para a estaca zero. Entende? Ontem mesmo eu corri 1 quilômetro morto. Mas uma coisa é certa, eu já consegui uma vez. Então, para me conseguir novamente, basta eu ter o quê? Disciplina, foco. Mais tarde, já vou correr novamente. Provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo, eu já fui correr. Então é isso que eu quero falar nesse vídeo, gente. Que você tem que ter disciplina, você tem que ter foco no que você quer. Se você quer mudar a sua vida, a única responsabilidade é sua. Não é mais de ninguém. Você não tem que terceirizar. A culpa não é, por exemplo, se você está operando no mercado, hoje tomou um stop. A culpa não é do mercado. A culpa não é disso. Às vezes né? Mas a gente tem que entender o seguinte. Se eu tiver disciplina de sair, pronto, meu stop é de tanto. Eu aceito perder R$100 no dia, um exemplo. Então, esses R$100 que eu perder, parei, pronto. Se eu ter disciplina nesse sentido, acredite, você vai ter uma evolução gigantesca. A disciplina de entrar nos pontos onde você acredita que é o ponto ideal para entrar. Não por achar, não, o mercado está fazendo isso, mas não é um padrão que eu concordo, e entrar ali. Então é isso aí, gente. Esse é um vídeo de retorno. Se você acredita que esse vídeo pode ajudar alguém, mande esse vídeo para alguém. Comenta aqui se você já passou por alguma situação parecida, se você está passando por esse processo de indisciplina na sua vida. Se você ou então se está colhendo esse fruto da disciplina na sua vida. Então é isso aí, deixa seu like, fique com Deus, valeu, falou, fui!